correção, página 18, certo? Lembre, quando a gente acabar, a gente vai lá para a página 5 e 6 do livro de atividades. Então, vamos para as primeiras questões. Página 18. Questão 1. Você tem o seguinte. O que aconteceria... Espero que estejam com o livro na mão já, viu? O que aconteceria com o peso e a massa de um objeto se fosse levado para a Lua? E aí, quem sabe essa? Eu Ele coloquei ia nada. flutuar. O peso dele seria menor? Primeira coisa é isso, o peso dele diminuiria, certo? E aí? Ele pergunta o peso e a massa. E a massa? O peso diminuiria. E a massa? Muito bem, Marcelo. A massa é a mesma, certo? Lembrem, não acontecerá nada com a massa, certo? A massa é inalterada. Você só vai perder massa se você perder partículas, tipo, perder os células de gordura, que são parte de você. Mas a massa ela não é alterada, certo? Se eu for para a Lua, a massa é a mesma. Se a gente for para Júpiter, a massa é a mesma. O que vai mudar é apenas o peso, ok? Então, o peso diminuiria, pois a aceleração da gravidade na Lua é 6 vezes menor que na Terra. A massa seria a mesma, lembre, a massa é alterada. Vamos para 2. A 2 é letra A e letra B. Só uma dica aqui, todas as vezes que vocês pegarem uma atividadezinha, peraí que parece que tem uma caninha aqui, chamando. Então vamos lá, todas as vezes que vocês pegarem uma atividadezinha para realizar uma questão, um problema matemático, certo? Primeira coisa que vocês têm que fazer é vocês meio que anotarem todos os números que ele lhe der, certo? Se agrupa. Então, por exemplo, ele diz assim, ó, uma pedra de 2 quilos e outra de 6 quilos caem de uma ponte. Considerando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, ou seja, ele arredondou aí, né? E desprezando a resistência do ar, determine. Então, o que eu fiz aqui? Eu simplesmente anotei os dados que ele me deu, certo? Então, toda vez que vocês pegarem uma questãozinha dessa, anote os dados, podem os dados num lugar visível para vocês, que depois fica bem mais fácil na hora de jogar dentro da questão. Então, é o seguinte, ele me deu a massa, certo? Porque lembre, quando tiver em quilo, é massa. O peso a gente vai registrar em newton, certo? E ele nos deu também a gravidade. Então, basicamente, você vai pegar o peso, usar aquela formulazinha, peso igual a massa vezes a gravidade, certo? Então, a primeira pedra de 2 quilos, 2 vezes 10, que 10 é a gravidade, igual a 20 newtons. Então, o peso da primeira pedra é de 20 newtons. O peso da segunda, 6 vezes 10, vai ser igual a 60 newtons. Lembrem, peso é uma força, certo? Então, a gente mede em newton e a massa é um valor numérico da inércia. Ele não é alterado e a massa a gente mede em quilos, quilograma. Calma, já até dei um spoiler aqui. Professor, é obrigatório colocar o N depois da resposta ou não? É obrigatório botar o N depois da resposta, aí você falou? Foi, você perguntou? Foi. É obrigatório, porque é a unidade de medida. Está me dizendo que diabo é aquilo. Eu vou identificar que ele está se referindo à força por conta desse N, certo? Senão é um valor qualquer jogado. Lembrem, é importante colocar a unidade de medida. Na letra B diz o seguinte, a aceleração de cada uma das pedras. Ele quer a aceleração de cada uma das pedras. Alguém sabe? Isso daí é fácil, hein? Qual é a aceleração de cada uma das pedras? E aí? Lembre, as duas pedras estão caindo. Qual a aceleração delas? Ninguém sabe? 10 metros por segundo. Exatamente. Ou o Arthur Félix foi mais específico, 9,8.
a aceleração de todas é de 10 metros por segundo ao quadrado. É a gravidade, certo? É a aceleração da gravidade, porque eles estão simplesmente caindo. A força que está atuando sobre eles é a força gravitacional, certo? Então, a aceleração de cada uma das pedras é a mesma da gravidade, ou seja, 10 metros por segundo ao quadrado. Elas estão apenas caindo. Na questão 3, ele nos diz o seguinte: uma pessoa está segurando um pacote de 5 quilos de arroz branco. Considerando que a gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, qual é a força que ele está aplicando para segurá-la? Então, para você segurar qualquer material, você vai ter que exercer uma força que seja, presta atenção nisso, certo? Para segurar qualquer material, manter ele erguido, você vai ter que exercer uma força, no mínimo, igual ao seu peso, certo? Então, ele nos deu que o arroz tem 5 quilos, a massa, e nos deu a gravidade de 10 metros por segundo, então a força para segurar vai ser igual ao peso. Peso é igual a massa vezes a gravidade, certo? Então, o peso é de 50 newtons, exatamente, Guilherme. Então, a força que o cara vai ter que exercer para sustentar esse saco de arroz é de 50 newtons. Lembre disso, para você manter qualquer objeto erguido, tipo, eu vou levantar a Evelyn no braço, eu só vou precisar de 5 newtons de força, certo? Então, a força que para erguer qualquer objeto vai ter que ser igual ao peso do objeto, certo? Só a Evelyn que entendeu a piada. Então, vamos lá. Viu, Diego? Oi. Vamos para a questão 8, já foi tudo aqui, né? Diego, volte 4. aí. Sim, muito bem. Por favor, até print. Aí? Peraí. Já foi? Conseguiu? Foi. O print de uma olhada, é só um botãozinho aí do lado, viu? Vamos lá. Questão 4 e 5, certo? Na questão 4, ele diz o seguinte: se o peso de uma pessoa é igual a 750 newtons, igual eu já coloquei aí, ó. O que é que eu fiz aí? Eu fiz apenas separar a numeração. Sempre façam isso, facilita muito na hora de responder. Então, o peso é igual a 750 newtons, certo? E ele diz, qual é a sua massa? Ele quer saber a massa. Considere gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, ele já nos deu arredondada aí a questão, 10 metros por segundo ao quadrado, em um peso de 750 newtons. Então, a gente vai jogar isso para essa fórmula. A fórmula é peso igual a massa vezes gravidade, certo? Então, é o seguinte, 750 é o peso, igual a massa, que é o que a gente quer descobrir, lembrem, a massa é o nosso X da questão, vezes 10, que é a gravidade. A gente joga todos os números para um lado, isolamos a massa, vai ficar 750 dividido por 10. Então, a massinha vai ser igual a 75 quilos. Lembre, todas as vezes que tivermos, que temos que jogar um número para o outro lado do sinal de igual, você vai inverter o que ele está fazendo, certo? Então, ele vai estar dividindo, vai multiplicando. Ele vai estar somando, ele vai diminuindo. Por aí vai. Sempre lembrem disso. Aí na questão 5 a gente tem o seguinte: o que acontecerá com o voluntário do teste do simulador de gravidade ao atender ao recomendado do cientista? Então, é assim, ó, o cara pergunta para o cientista: posso testar? O cientista diz: claro, siga. Vamos lá. Aí o cara entra dentro da caixa. Como isto funciona? E o cientista diz: é só pular. E o cara fica com a cara de taxa, igual de alguns alunos agora na live. Então é o seguinte: o que acontecerá com o voluntário? É isso que ele pergunta, né? Do teste Nada. simulado de gravidade ao atender a recomendação. Então, quando o personagem pular, ele tem seu corpo atraído pela Terra.
Esse é o efeito da força gravitacional. Então, simplesmente, quando ele pular, ele vai retornar ao solo logo depois, certo? Porque toda a gravidade da Terra, toda a aceleração da gravidade, ela tem direção para o centro da Terra. Então, por isso que a gente sempre tem a tendência em cair no chão e não cair para o céu, por exemplo, certo? Que, inclusive, é errado de se falar isso, tanto no português como cientificamente. Ok, lá vai Manuel falar alguma coisa. Não, foi só para enxergar, né, Manuel? Então, é o seguinte, questão 5, terminamos página 4 e 5, certo? Agora, vamos para a página 5 e 6 do livro de atividade, certo? Peraí. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Pessoal no chat, sem conversar besteira. O que foi, Caritinha? Quer que eu volte a imagem? É isso? Pode escrever no slide ou no chat. Vamos seguir. Falou nada, né? Então, página 5, correção, página 5 e 6, livro didático, livro de atividades, certo? Na página 5, nós temos um caça-palavrinha. O caça-palavra... Aí vocês sabem que eu detesto caça-palavra. Isso aí é um negócio assim, sem sentido. Encontre no caça-palavras o nome de 5 estudiosos que contribuíram para a formulação de modelos astronômicos que foram estudados durante as aulas. Então, você vai encontrar aí, até não coloquei, tá vendo? Vocês vão colocar aí o modelo, vocês vão ter que encontrar Tycho Brahe, Copérnico, Galileu Galilei, Ptolomeu e Giordano Bruno, certo? Não coloquei a resposta porque eu detesto essa palavra. Então, vamos aqui. Peraí. Se você encontrasse Emanuel, aí dá o acesso, né? Eu não entendi nada que você tá falando, mano. Deixa que eu explicar. No caça-palavras. Peraí. Se encontrasse no caça-palavras, o nome é Emanuel, dava certo, né? Não, tava errado, tem que tocar fogo nisso aí. Com certeza. Aqui. Voltando aqui, ainda página 5, certo? Questão 2. Temos o seguinte: com base nas imagens, complete cada quadro escrevendo quais são os modelos cosmológicos representados e suas principais características, certo? Então, no primeiro modelo, você tem uma linha no meio, só que olha para o modelo, o Sol está no centro, certo? E no segundo modelo, você tem a Terra no centro do modelo cosmológico. Então, o primeiro modelo que tem um carinha, que modelo é esse? Heliocentrismo? Exatamente, modelo heliocêntrico, e o carinha que está aí, inclusive, é Copérnico, certo? Nesse caso aí, o Sol é o centro do sistema solar. E do outro lado, que modelo é esse? Geocêntrico. Muito bem. E no geocêntrico, a Terra é o centro do sistema, certo? Agora vamos para 3. Na 3 tem o seguinte: relacione os nomes dos astrônomos às descrições dos modelos cosmológicos. Então vamos lá. Letra A. Modelo que defende que a Terra não está em movimento. Ptolomeu. Muito bem. No Ptolomeu, nós estamos no centro de tudo e é o resto que gira ao redor da Terra. Modelo que perdurou por aproximadamente 1.300 anos. Ptolomeu. Exato. Lembre, demorou tanto para cair esse modelo, que era o modelo que a igreja respaldava. Então, tem um respaldo da igreja, nós não vamos fazer nada contra, para não terminar na fogueira. Na letra C, modelo considerado híbrido com movimentos dos planetas em relação ao Sol
e do Sol em relação à Terra? Tycho Brahe. Tycho Brahe, que é aquele modelo híbrido lá, que ele tenta juntar o heliocêntrico e o geocêntrico, né? Modelo que considera o Sol como do sistema solar. Copérnico. Muito bem. Não apareceu para vocês, porque o diabo desse negócio aqui está na frente. Pronto. Certo? Então, aí, no letra E é o 2. Ok? Copérnico. Vamos para o próximo. Questões 4 e 5, que já são na página 6, certo? Na questão 4, ele tem um textozinho aí. Não vou ler esse texto de novo, porque o tempo da gente está acabando. Então é o seguinte, com base na declaração dada por Galileu, né, responda às questões propostas. Qual era a influência da igreja sobre a ciência na época de Galileu? E aí? Pois era ela que tinha o maior poder. Ela tinha o maior poder, porque ela tinha poder político e econômico, certo? Ela mandava como mais do que os reis e imperadores, e ela também tinha um poder econômico muito forte, ela tinha dinheiro, às vezes ela financiava reinos, tipo, quando o reino para falir, às vezes eles tinham um empréstimo à igreja, certo? Então, com todo esse poder, ela mandava e desmandava. Letra B, porque o modelo cosmológico proposto por Galileu foi considerado foi condenado, olha só, estou ficando cego, foi condenado pela igreja. E aí, por que foi condenado pela igreja, o modelo de Galileu? Que não impunha os desejos da igreja, que botava a terra no centro do universo. Exato. Certo, Caritano, pode sair e entrar. Normal. É que nem Martiliano falou aí, certo? O modelo era meio que condenado pela igreja porque esse modelo tirava da terra a sua importância religiosa. Qual era a importância religiosa da terra para a igreja? É porque era como se daqui todo o universo tivesse surgido, certo? Lembra dos 7 dias de criação, por aí vai. Então, meio que contradizia um pouco o que dizia, o que a igreja acreditava. E letra C, quais eram os métodos usados pelos cientistas contemporâneos de Galileu Galilei para formularem seus modelos cosmológicos? E aí? Observando com a ajuda da luneta, que foi aperfeiçoada. Exato, tem isso, e tem também que eles basam a observação através de instrumentos rústicos, mas os instrumentos que eles tinham disponíveis, e além disso, eles observam, quer dizer, o que eles observavam era a passagem dos astros ao longo dos dias. Então, por exemplo, uma coisa fácil de a gente fazer hoje, você pode ir lá, todas as noites, no mesmo local, e tirar uma foto do céu na mesma posição, durante todo o ano, ao mesmo horário. Vocês vão observar que vai chegar em algumas épocas do ano que vão mudar as estrelas que vocês estão vendo. A posição delas, às vezes você vai ver alguns planetas, e isso indica o movimento desses corpos celestes. Porque se a gente ficasse parado e elas ficassem se movendo, todas as noites, no mesmo horário, era para a gente encontrar as mesmas estrelas durante todo o tempo, durante todo o ano. E não é isso que acontece, certo? Você vai ver uma troca das estrelas que você vai estar observando, porque a Terra também está se movendo, realizando rotação e translação, certo? Na questão 5, temos o seguinte, a última questão, né? A partir de que momento uma teoria pode ser contestada? Existe uma verdade absoluta na ciência? E aí? Quando é que a gente pode contestar uma teoria? Alguém sabe? Ninguém vai responder. Ave Maria. Seguinte, a gente pode... Apresentando argumentos que contestam a teoria? Mas esses argumentos eles têm que ser fundamentados. Eu não posso tirar da sandice dos meus
subconsciente. Eu tenho que fazer experimentos, fazer novas observações, para depois tentar contestar uma teoria científica. Então, sempre a gente pode contestar, certo? Sempre. Não existe verdade absoluta na ciência, certo? Não existe. Toda teoria pode ser contestada, mas você tem que ter material para contestar essa teoria. Eu não posso pegar essa teoria de dentro de um vaso sanitário e falar que agora a minha ideia vai contestar as teorias que existem, certo? Então, sempre podemos contestar uma teoria científica, mas, entretanto, temos que fazer isso sempre com base em experimentação, em observação, em estudos, certo? Então, lembrem disso, que às vezes tem gente que gosta de falar essas coisas, que na ciência existe uma verdade absoluta, que os cientistas defendem essa verdade absoluta. Isso é mentira, certo? Nenhum cientista defende verdade absoluta nenhuma. Pelo menos não dentro da ciência. Ele pode defender verdades absolutas nas religiões que ele segue, mas dentro da ciência não temos verdades absolutas, certo? Apenas temos critérios e somos mais, vamos dizer assim, apenas somos mais criteriosos para refutar uma teoria existente. Certinho? E na questão 6, já tinha esquecido, do outro lado, para terminar essa parte. Atualmente, está cada vez mais difícil fazer observações noturnas dos astros. Sobre esse tema, marque com V a verdadeira e F a falsa. Antigos observatórios em grandes cidades estão perdendo a função devido à iluminação noturna. Isso é verdadeiro ou falso? E aí? Correto. O hábito de observar as estrelas e constelações está se perdendo em decorrência da claridade noturna das cidades. E aí, verdadeiro ou falso? Muito bem. É difícil enxergar as constelações durante o dia em virtude da luminosidade intensa do Sol. E aí? Correto, verdadeiro. O pessoal aí está acertando. Alguém errou ali, né? Enfim. Realmente é verdadeiro isso. Durante o dia a gente não enxerga as outras estrelas, elas estão lá. A gente não enxerga por conta da luminosidade do Sol. Não há como ver satélites e planetas durante o dia em decorrência da posição dos astros, que é mais favorável à observação durante o período da noite. Aí é falso, certo? É possível ver a Lua e Vênus durante o dia, basta que o Sol não esteja próximo da posição desses astros. Então, a gente pode ver, quando está entardecendo, antes de anoitecer, a gente está enxergando lá a Lua e o Sol ao mesmo tempo no nosso céu, certo? Às vezes, quando o Vênus está na posição que é bem possível a gente chegar, ao lado do Sol, ao entardecer, a gente está enxergando o Vênus, certo? Então, sempre vai depender da posição do Sol, que a gente está observando o Sol. Ok? Então, 3 verdadeiros e um falso. Ok?